Fala galera, beleza? Professor Lion aqui e o tema da aula de hoje é globalização. Primeiro, o que é globalização? A globalização é um fenômeno que não se inicia nesse século ou no século passado. Ela inicia-se basicamente com menos intensidade, mas desde o período das grandes navegações. Fato é que ela se intensifica a partir da década de 60, 70 do século passado. A globalização é um fenômeno que torna o local global, ou seja, todo fenômeno que, seja ele histórico, seja ele cultural, seja ele econômico, ele tem o potencial de se globalizar, tem o potencial de integrar-se ao mundo. Ou seja, através desses fenômenos, cada local do mundo se integra-se a outros locais. E de que forma é feita essa integração? Principalmente pelos meios de comunicação e pelos meios de transporte. Então, à medida que os meios de transporte evoluem, ficam mais eficientes, mais velozes, o processo de globalização tende a ficar mais intenso. E para a gente compreender aqui um pouquinho sobre globalização, eu vou dividir ela em três aspectos: o aspecto cultural, o aspecto econômico e o aspecto social. Sobre o aspecto econômico, nós podemos fazer uma breve contextualização com a questão das revoluções industriais. Na primeira revolução industrial, nós temos a indústria espacialmente concentrada apenas na Inglaterra. Então, por volta aí do meado do século XVIII até o século XIX, predominantemente a indústria fica concentrada na Inglaterra. Na segunda revolução industrial, do metade do século XIX até o século XX, as indústrias acabam indo para outros países europeus e países que hoje nós consideramos países centrais, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão, e para alguns países europeus, como é o caso da França, da Holanda, da Alemanha. Porém, na terceira revolução industrial, ou chamada também de revolução técnico-científica e informacional, houve um processo maior de internacionalização da produção. Nessa terceira revolução industrial, principalmente ali após a decadência do modo de produção fordista e a ascensão do modo de produção toyotista por volta da década de 70, ali com os dois choques do petróleo, efetivamente uma internacionalização, ou seja, uma migração das fábricas para países ainda em desenvolvimento. Então, boa parte dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, vão se industrializar nesse período. Fato que o Brasil já tinha uma industrialização bem incipiente no século XIX, alguns surtos industriais no século XIX, início do século XX, mas a industrialização de fato no Brasil vem com o financiamento estatal, a partir da década de 40 ali no governo Vargas. Tá? Mas o Brasil se internacionaliza. Indústrias transnacionais chegam ao Brasil principalmente após a década de 60. A globalização nesse sentido, ela marca um processo de internacionalização da produção e do comércio. Então, uma vez que as empresas, através desses meios de comunicação e meios de transporte, que ficaram mais eficientes, principalmente no pós-guerra, elas conseguem controlar a sua produção, estando nos países centrais, e elas conseguem administrar a produção da sua fábrica em países subdesenvolvidos, através dos meios de comunicação, através do fornecimento de insumos de outras peças. Tá? Então, essa circulação de informações de mercadoria pelo globo, ela fica mais fluida, ela fica mais barata. E isso vai viabilizar a produção em escala planetária. Agora, qual o interesse, por exemplo, de uma empresa ela internacionalizar a produção desse modo? E aí nós chamamos isso de divisão internacional do trabalho. Por que as empresas fazem isso? Elas buscam basicamente vantagens produtivas. Quando nós falamos de vantagens produtivas, eu estou falando de incentivos fiscais, mão de obra mais barata, leis ambientais e leis trabalhistas mais flexíveis. E também, uma vez que essas empresas conseguem chegam no país, elas também, além de obter todas as vantagens produtivas, ela acaba ganhando também um mercado consumidor local. Então, nesse período, principalmente na terceira revolução industrial, passa a ser mais fragmentada pelo globo, ou seja, há uma internacionalização mais intensa do processo produtivo. Então nós chamamos isso de DIT, A DIT já existe desde a primeira revolução industrial, mas ela tem uma nova DIT, Sai da DIT clássica, nós tínhamos o papel da metrópole, da colônia, e passamos agora a ter a nova DIT, que nós temos o papel agora dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos fornecendo empréstimos, investimentos e tecnologia, e os países desenvolvidos
fornecendo produtos de baixa e média tecnologia, produtos agrícolas e insumos produtivos. A divisão internacional do trabalho é basicamente você tem a fragmentação da produção em escala global, onde cada país faz um pedacinho, faz uma peça, faz uma etapa produtiva de um determinado produto, como por exemplo o celular. Então a matéria-prima, os minerais que compõem as placas, né, os microchips, os circuitos integrados do celular, vêm de países muito pobres, onde a matéria-prima ela é muito barata. Migram, né, para países onde a fabricação de circuitos integrados são mais baratos, como por exemplo os tigres asiáticos, né? Depois dessas peças prontas, elas seguem em direção à China para serem montadas, porque lá tem a mão de obra mais barata, depois distribuído para o mundo inteiro. Porém, o desenvolvimento, né, onde se cria a receita de bolo, onde se cria, se desenvolve o software, o hardware do celular, acaba acontecendo em países centrais, justamente porque tem uma mão de obra mais qualificada e a mão de obra também melhor remunerada. Um aspecto positivo dessa internacionalização do mercado é justamente o aumento da oferta de um determinado produto e, consequentemente, a concorrência. Então, essa concorrência acaba, a concorrência de marcas de celulares, por exemplo, acabam deixando um celular mais barato, né? Se houvesse apenas uma marca de celular no mundo, talvez ela ditaria o preço, né? Ela colocaria o preço praticamente que ela quisesse para conseguir lucros maiores. Então, essa concorrência entre empresas é positiva justamente porque ajuda a regular os preços para baixo, porque o consumidor vai preferir, é claro, tem a questão de qualidade, mas também vai ter a questão, né, do preço, que vai influenciar pra caramba na escolha. E, consequentemente, essa concorrência gera cada vez um número maior de avanços tecnológicos. Então, uma empresa querendo desbancar outra, querendo ter que seu produto seja um pouco melhor, ela vai inventar novos dispositivos, ela vai inventar novas tecnologias para que o seu produto seja melhor do que a concorrente. E logo a concorrente faz a mesma coisa. Então, essa concorrência a nível global, ela acaba beneficiando o consumidor, porque o consumidor sempre vai ter produtos novos e mais tecnológicos, porque a concorrência ajuda. Porém, esses países subdesenvolvidos, eles continuam cada vez mais dependentes, por exemplo, de tecnologias de informática, de medicina, são dependentes de tecnologias até para cultivar, como é o caso do Brasil. Então, você dificilmente vai ter um laboratório brasileiro desenvolvendo sementes transgênicas, desenvolvendo maquinário, desenvolvendo herbicida, pesticidas. Tá? Então, geralmente, quem desenvolve, a empresa que desenvolve essas tecnologias, né, que são complexas e demandam mão de obra muito qualificada, são de países desenvolvidos. E isso aumenta a dependência tecnológica dos países pobres em relação aos países ricos. Então, existe um caminho de mão dupla, né, no comércio mundial, mas basicamente você tem um comércio mundial onde países pobres comercializam produtos industrializados de média e baixa tecnologia, que eles têm um pouco valor agregado, ou seja, são produtos baratos que não têm muito lucro, e produtos agrícolas. Em contrapartida, eles compram, né, tecnologia, ou seja, tecnologia acaba sendo mais cara. Então, eles acabam pegando empréstimos e pagando juros por isso. Eles acabam comprando tecnologia de fora, de outros países. Então isso muitas das vezes acaba que a balança comercial de países pobres acabam saindo em desvantagem, justamente porque eles vendem produtos baratos e compram produtos mais caros. Então são países que economicamente eles não conseguem crescer muito. Então os países que vendem tecnologia, eles acabam tendo maiores lucros porque os produtos que eles vendem são produtos com valor agregado maior, um automóvel, um celular. Do ponto de vista cultural, nós temos uma tendência à homogeneização cultural. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esse tipo de análise, porque não é muito bem assim, tá? Mas quando nós temos uma afirmação como essa, o que geralmente se quer dizer? Que normalmente a cultura ocidental, né, predominantemente a norte-americana ou europeia, ela predomina, ela dita, né, as coisas. Como os meios de comunicação desses países centrais são mais influentes, né, eles acabam ditando, né, o que as pessoas escutam, o que as pessoas veem, o que as pessoas estão comendo, o que as pessoas estão vestindo. Geralmente há uma tendência maior dos países ricos influenciarem culturalmente os países pobres. As redes sociais, né? Você imagina um ator ou uma atriz norte-americana muito famosa, ela começa a aparecer constantemente com a marca de roupa, constantemente com o modelo de celular,
constantemente falando um tipo de gíria, e isso acaba sendo propagado pelo mundo afora através das mídias sociais. As pessoas começam a querer comprar aquele celular, querer comprar aquela roupa ou aquela marca de roupa, querer falar igual aquela pessoa, querer comer igual aquela pessoa. Então, do ponto de vista cultural, a globalização tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas, né? De disseminação de hábitos e costume das pessoas, tá? Principalmente por meio das redes de telecomunicações, pela internet, pelas redes sociais. O modo de vida, comportamento, hábito, moda, culinária, elas acabam sendo difundidas através desses meios de comunicação para o mundo afora. E uma consequência disso é que a demanda por artigos de marcas de países centrais acabam sendo maiores. Então, uma marca norte-americana ou uma marca de algum país europeu tem uma chance muito maior de ganhar um mercado internacional do que uma marca brasileira, justamente porque o mundo assiste, né, mais conteúdos ocidentais. Então, se um ator de cinema, por exemplo, aparece com uma marca norte-americana, ela vai vender. Né? Dificilmente ele vai aparecer com a marca brasileira. Dificilmente isso vai acontecer. Né? Dificilmente uma música brasileira faz sucesso lá fora. Dificilmente a moda brasileira faz sucesso lá fora. Tá? Não é que isso não aconteça, mas acontece bem menos do que o contrário. Então, uma série europeia, ela tem muito mais sucesso aqui no Brasil, faz muito mais sucesso aqui no Brasil. Uma série norte-americana faz mais sucesso que muitas vezes até o mercado nacional. Mas também há conflitos. Muitas das vezes, a cultura ocidental, ao tentar se impor, né, e aí eu digo com aspas, né, se impor sobre uma cultura local, essa cultura local muitas das vezes ela revida, né? Então nós temos um choque de culturas. Então muitas das vezes há uma resistência do povo local à abertura cultural em relação à cultura de outros países, a costumes e hábitos de outros países. Então muitas vezes essa absorção da cultura ocidental por outras culturas não se dá de maneira muito harmônica, né? Porque junto dessa cultura, muitas das vezes vem também uma outra questão muito delicada, que é a religião. E do ponto de vista social, a globalização traz algumas relações trabalhistas um pouco conflituosas. Então vamos imaginar o seguinte, cara, você está num cenário de competição que hoje é global. Então o mercado consumidor presente aqui, ele é global, tá? Então uma empresa ela tem que concorrer com todas as empresas do mundo que possam surgir ou que tenham no mercado, né? Então essa empresa sempre tem que brigar por vantagens produtivas. E muitas vezes essas vantagens produtivas se refletem em mão de obra barata. Tá? Então, muitas das vezes, essas empresas, ao migrarem para países pobres à procura de mão de obra barata, elas subjugam a mão de obra desses países a salários e condições de trabalho, muitas das vezes, muito precárias. Aí você pergunta, poxa, mas o cara nem trabalhava, agora tem emprego, é melhor. Beleza, é melhor, mas esse trabalho é insalubre, o cara trabalha muitas horas por dia, recebe pouco, né? Muitas empresas se aproveitam da legislação frágil que esses países têm, principalmente legislação trabalhista, onde muitas vezes não tem limite de carga horária de trabalho, ou não tem alguns benefícios, como aqui nós temos, como o salário mínimo, a hora máxima trabalhada, a direito a auxílio maternidade, paternidade, a seguro-desemprego. Então, à medida que esse mercado é global, as empresas acabam se valendo das fragilidades sociais de um país, para justamente obterem vantagens financeiras, vantagens produtivas, né, sobre a mão de obra local, por meio dessa precarização do trabalho. Então, constantemente, o fato, por exemplo, de um mercado se tornar querer se tornar um pouco mais produtivo, a gente pode ver que países mundo afora, é o caso do Brasil, foi em 2017 nós tivemos uma reforma trabalhista, como é o caso da França, né, como é o caso do Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, que vai se caracterizar em leis trabalhistas mais frágeis. Então, tudo isso para tornar a mão de obra mais barata. Mas a consequência disso é uma precariedade na vida do trabalhador. Outra característica muito forte é o aumento da concentração de renda. Então, uma vez que donos de algumas empresas alcançam quase todos os países do mundo, né, ou boa parte da fatia mundial, ele consegue para si boa parte do lucro também. Então, esses lucros são absurdos, né? São astronômicos. Por mais que tenha uma certa impressão que a globalização
ela ajuda e insere o mercado consumidor de um país no mercado mundial, que ela acaba trazendo frutos positivos do ponto de vista tecnológico, de bem-estar social, de qualidade de vida à população, a globalização, na verdade, ela, ao inserir, ela exclui. Pode parecer um pouco complicado, mas é só para pensar que nem todo mundo tem dinheiro para tudo, né? Nada é de graça, nenhum serviço é de graça. Então, uma vez que um serviço de telefonia 4G, 5G, sei lá o que for, ele se insere num país, né, só vai ter acesso a quem realmente tem dinheiro para ter. Então, automaticamente, ele vai incluir quem tem dinheiro e excluir quem não tem dinheiro. Então, é uma inclusão excludente. Nós chamamos isso de inclusão excludente, né? Porque ele não é democrático, não é uma globalização democrática. Ela é uma globalização que ela é democrática para quem é consumidor. A globalização ela acaba concentrando também renda, riquezas. Então, além da globalização ela não ser democrática, ela precarizar as relações de trabalho, de certo modo, em países pobres, ela também aumenta a concentração de renda em países ricos. Então, nunca se viu um número tão grande, por exemplo, de bilionários no mundo. Em 2015, cerca de 200 pessoas, né, as 200 pessoas mais ricas do mundo, elas detinham metade da riqueza mundial. Já em 2017, a mesma metade da riqueza mundial estava na mão de 65 pessoas. Então, a concentração de renda no planeta é muito forte. E no Brasil, essa desigualdade é ainda maior. Tá? Por quê? 0,2% das pessoas mais ricas no Brasil detêm pouco mais de 40% da riqueza, enquanto os outros 99,8% da população se viram com 60% da riqueza. Então, é uma concentração de renda muito grande. Beleza, galera? Então, a aula de hoje ela vai ficando por aqui. Tranquilo? Obrigado aí pela paciência e pela atenção. Abraço!